Olá, turma! Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, sou a professora Marilane Moraes e estou muito feliz em ter você aqui comigo. Então participa bastante e vamos aprender mais juntos nessa aula. Hoje nós vamos estudar sobre uma outra forma de organização de dados. Isso mesmo, nós já estudamos em aulas anteriores sobre as tabelas. Lembram disso? Tabelas simples e tabela também de dupla entrada. E hoje nós vamos ver uma outra forma de organização de dados. Qual será então essa forma? Será que você sabe me responder? Isso mesmo, estamos falando dos gráficos. E os gráficos, eles podem ser apresentados de diversas formas. E eu quero mostrar aqui para vocês uma imagem lá no nosso cartaz para você ver as diferenças, as variações que nós temos em modelos de gráficos. Observem aí comigo no cartaz. Olhem só, temos aqui um modelo de gráfico. Aqui ao lado nós já temos um outro modelo de gráfico. Olha só, esse aqui nos lembra, né? Parece aí uma pizza, né? Faz menção, a gente consegue lembrar aí de uma pizza. E aqui novamente um gráfico diferente também. E aí, você sabe me dizer para que serve um gráfico? Para que usamos um gráfico? Vocês lembram quais são os elementos de um gráfico? Olhem só, acabei de fazer 3 perguntinhas aqui para vocês. E aí, conseguem me responder alguma dessas perguntas? Vamos lá? Vamos à primeira pergunta, olha só. Você sabe para que serve um gráfico? Ah, essa é fácil. Por quê? Porque eu te dei a resposta lá no comecinho da nossa aula. Nós usamos os gráficos, assim como as tabelas, para quê? Para organizar dados. Isso mesmo. Então, para que ele serve? Para organizar dados. Muito bem. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É o quê? Para que usamos um gráfico? Nós usamos um gráfico para organizar dados de uma coleta de pesquisa, para organizar preferências de alguma coisa, certo? Então, nós usamos para organização. E olha só, turma, uma coisa muito importante quando se pensa nos elementos que compõem um gráfico. Quais são os elementos, você sabe? Nós temos aí 2 linhas e elas recebem um nome, certo? São chamadas de eixos. Então, os elementos que compõem o gráfico são os eixos. Nós temos também um título e a fonte. O que vai ser a fonte? A fonte vai nos dizer de onde foram tiradas todas aquelas informações que estão contidas lá nos eixos, tudo bem? Então vamos observar juntos, nada melhor do que um exemplo para compreendermos melhor sobre o estudo de hoje. Vamos lá. Temos aqui então um gráfico sobre brincadeiras preferidas dos segundos anos, certo? Nós temos aqui um eixo na vertical, que essa escala ela vai crescendo de 10 em 10, olha só, 0, 10, 20, 30, 40, percebem? Muito bem. E temos aqui um eixo na horizontal que nos mostra as brincadeiras que fizeram parte dessa pesquisa. O pega-pega sendo representado aqui pela cor amarela, pula-corda pela cor rosa, jogar bola pela cor azul e cobra cega pela cor verde. E aqui nós temos a fonte de onde foram tiradas todas essas informações do nosso gráfico, dos alunos dos segundos anos. Muito bem. Então, quais os elementos que o compõem? O que compõe esse gráfico? Então, nós temos aqui um título. O título compõe o nosso gráfico. Brincadeiras preferidas dos segundos anos. Nós temos também o que mais que compõe o gráfico? A fonte. Da onde foram tiradas essas informações. E nós temos os eixos. Temos aqui o eixo na vertical e outro eixo na horizontal. Onde aqui nos mostra na vertical a quantidade de votos que cada brincadeira recebeu e na horizontal as brincadeiras, certo? Qual o título desse gráfico? Olha só. Na parte superior, primeira coisa que nós identificamos, brincadeiras preferidas dos segundos anos. Então, esse é o título do nosso gráfico. Próxima perguntinha, o que representa a linha horizontal desse gráfico? Qual é a linha horizontal? Esta ou esta? Esta aqui, ó, linha horizontal. O que ela representa? Ela faz a representação das brincadeiras, olha só. Pega-pega, pular corda, jogar bola e
cobra cega. Então, ela faz referência às brincadeiras. E a vertical? A vertical, ela faz referência, ela corresponde ao quê? A quantidade de alunos que responderam a essa pesquisa. E nós vimos que essa escala ela é crescente de 10 em 10, não é mesmo? Vamos então, olha só, quantas pessoas responderam à pesquisa? Será que nós conseguimos saber quantas pessoas fizeram parte dessa pesquisa a partir desse gráfico? O que é que vocês acham? Sim ou não? Muito bem, conseguimos sim. E como podemos fazer isso? O que é que nós temos que observar? Nós temos que observar o nosso eixo vertical, o nosso eixo horizontal. O que é que nós temos que observar? O nosso eixo vertical, ou seja, a quantidade. E nós vamos fazer a ligação das barras, né, que nós temos aqui, coloridas, que representa cada uma brincadeira, e ver qual quantidade de votos ele recebeu. E para saber o total, nós vamos precisar fazer uma adição. Então, vamos verificar juntos. Pega, pega, olha só. Pega, pega, recebeu aqui 20 votos. Pula corda também, 20 votos. Jogar bola, 30 votos. E cobra cega, apenas 10 votos. Para saber o total que responderam a essa pesquisa, nós temos que somar 20 mais 20, 40. 40 mais 30, 70. 70 mais 10, 80. Então, quantas pessoas responderam a pesquisa? 80 alunos. Muito bem. Vamos à nossa próxima perguntinha. Como podemos saber disso? Nós acabamos de fazer, observando a escala, vendo quantos votos recebeu cada uma das brincadeiras. Viram como foi fácil e como é divertido fazer o estudo de gráficos? Então, vamos continuar no nosso próximo exemplo? Vem comigo, olha só. Nós temos agora um gráfico que vai tratar aqui sobre informações. Olha só, que informações são essas? Histórias lidas pelos alunos do terceiro ano. Muito bem. Olha só, o gráfico ele vai nos mostrar aqui histórias que foram lidas pelos alunos do terceiro ano da escola Castelo Encantado. E eu quero perguntar para você, olhando para esse gráfico, qual a história mais lida? Como que nós temos que responder essa perguntinha? Como que eu vou observar pelo gráfico qual foi a história mais lida? Eu tenho que olhar, olhem só, a altura das minhas barras, das minhas colunas. Conseguem perceber? Vamos fazer a identificação. Ó. Chapeuzinho vermelho. Quantas crianças leram? 30. 3 porquinhos. Quantas crianças leram a história dos 3 porquinhos? Olha só. 40 crianças. E João e Maria? 20 crianças. E a Bela Adormecida? Deixa eu puxar aqui. 30 crianças. Muito bem. Então, assim vai ficar mais fácil de você visualizar. Então, a história mais lida é aquela que possui a barra maior. Qual é? Olha aqui. Foi a história dos 3 porquinhos. Então, essa foi a história mais lida. E qual a história menos lida? Se ela foi a menos lida, é aquela que recebeu menor quantidade de votos, que foi a história de João e Maria, que só recebeu, então, aqui 20 votos. Somente 20 crianças leram essa história. Qual a diferença de votos entre a primeira e a segunda história mais lida? Então, quais foram as histórias mais lidas? Primeiro, 3 porquinhos com 40 crianças lendo essa história. E a próxima mais votada foram qual? Bela Adormecida e Chapeuzinho Vermelho. As duas tiveram aí 30 votos. Então, vamos lá. 40 menos 30. Qual é a diferença que dá? 10. Muito bem. Então, a diferença de votos entre a primeira história mais votada e a segunda mais votada é de apenas 10 votos. E quantas crianças participaram dessa pesquisa? Vocês lembram como será que nós conseguimos perceber a resposta dessa perguntinha? Isso mesmo, verificando a quantidade de votação de cada uma das histórias. Então, vamos juntos. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Nós temos aqui, então, já temos 40 votos dos 3 porquinhos, né? 40 crianças leram essa história, mais 30.
mais 20 aqui do João e Maria e mais 30 da Bela adormecida. Então, vamos lá. 30 mais 40 dá 70. 70 mais 20 dá quanto? 70 mais 20, turma, 90. Muito bem. 90 mais 30, 120. Então, 120 crianças participaram aí da nossa votação. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Será um gráfico, uma tabela. O que será que nos aguarda aqui? Vamos então verificar juntos. Olha só, nós temos aqui uma tabela. Vamos verificar o que temos que fazer? A Rua Ladeira da Saudade está sendo enfeitada pelos moradores para as festas juninas. Eles vão pendurar bandeirinhas na rua e os vizinhos se organizaram em 3 grupos para confeccionar determinada cor de bandeiras. Veja como ficou a organização. Então, aqui nós temos as bandeirinhas confeccionadas, os 3 grupos, azuis, vermelhas, verdes e amarelas, que são as cores das bandeiras, e o total que cada um conseguiu confeccionar. E agora nós temos um desafio, que é, a partir dos dados desta tabela, montarmos o nosso gráfico. Muito bem, então qual é a primeira coisa que nós precisamos colocar aqui no nosso gráfico? O título. Qual é o título, então, do nosso gráfico? Bandeirinhas confeccionadas, certo? É o mesmo título que você observa ali na nossa tabela. E o que é que nós precisamos colocar agora? Nós precisamos colocar os eixos, né? Vertical e horizontal. Aqui, no vertical, nós temos a escala. Nós temos a escala, que, se observarmos, está aumentando de 5 em 5. E aqui na horizontal, nós temos as cores das bandeirinhas. Então, vamos lá, vamos às informações. As bandeirinhas vermelhas foram quantas? 45. Vermelhas, olha só, 45. Então, vamos pegar as vermelhas e vamos colocar aqui. 45. Muito bem. E agora, qual é a próxima bandeirinha? A amarela. As amarelas foram confeccionadas 35. Vamos então montar o nosso gráfico. As bandeirinhas amarelas. Total de confecção de 35. A próxima são as verdes. Olha só, as verdes também foram confeccionadas 35. Vamos montar o nosso gráfico. Muito bem. E as azuis? As azuis tiveram 40 bandeirinhas confeccionadas. Vamos, então, concluir. E olhem só. Então, vocês puderam ver aqui na prática, na aula de hoje, as 2 formas de organização, não é mesmo? Tanto em tabelas como em gráficos. E é isso, turminha, nossa aula está chegando ao fim e eu te agradeço por ter ficado ligadinho até agora aqui comigo. Continue estudando, acessando a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais!